Você bem informado. Jornal da Ótima. Bom dia, Aline. Bom dia, Elite. A todos aí da Rádio Ótima, né? Todos os funcionários, o Natan e o Lucas que estão aí também auxiliando, né? Esse importante veículo de comunicação chegar até as pessoas no momento que a gente precisa de informação verdadeira, cristalina, transparente, também ouvir, né, os gestores públicos a respeito das tomadas de decisão. Então, é muito importante esse espaço aqui. Obrigada pelo convite e estamos aqui, disponíveis para a gente bater esse papo aí. Deputada, a gente acompanhou nesses últimos dias aí a repercussão da sua visita ao Hospital do Anhembi em São Paulo, inclusive com a fala do governador sendo bastante deselegante, né? A gente viu que ali ele e o prefeito Bruno Covas estavam de maneira meio, assim, nada simpática, né? Com a sua visita e do grupo do PDO ao hospital de campanha do Anhembi. O que a senhora viu lá foi um negócio complicado, né? 1.800 leitos, apenas 200 estão sendo ocupados. Como é que a senhora vê isso de uma maneira geral? Veja só, Elite, para esclarecer, o Grupo PDO significa Parlamentares em Defesa do Orçamento. Assim que nós votamos o projeto de calamidade pública e autorizamos o Poder Executivo, o Governo do Estado, ter acesso a recursos para combater a pandemia, automaticamente nós fizemos esse grupo, chama PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, justamente para poder fiscalizar tudo que é orçamento do governo do estado durante essa pandemia. Então, nós estamos fiscalizando diversos tipos de compras e contratos, já que não existe nesse período, por estar em calamidade pública, não existe aquele processo de licitude normal, né, que tem uma série de regras para compras, para contratações. Então, por isso, nós decidimos criar esse grupo com o objetivo de fiscalizar. Estamos vistoriando, fiscalizando contratos, compras, todos eles relacionados ao Covid-19. Recentemente, uma das nossas primeiras ações foi uma empresa fornecedora de máscaras e aventais para hospitais do estado, que foi contratada pelo estado, na cidade de Itapevi. Nós fomos até a cidade de Itapevi, né? Primeiro nós lemos o contrato e verificamos que de fato tinham incompatibilidades. Fomos até o local, porque a gente faz um trabalho bem minucioso e completo e técnico. Fomos até o local era a residência do proprietário, o capital social era completamente incompatível ao valor do contrato firmado com o governo do estado de São Paulo, que o capital social da empresa era de R$20 mil, e o contrato firmado com o governo do estado de São Paulo era de 14 milhões. Então, ali já haviam incompatibilidades. Então, fomos até essa empresa, identificamos irregularidades. De fato, o governo recuou, reconheceu e cancelou esse contrato. Ou seja, foi um contrato de valor alto, de 14 milhões, que foi bem sucedido na nossa vistoria e ele foi cancelado. Fomos em outras empresas que fazem também, são fornecedoras desse tipo de material, que estavam tudo ok, nós demos o ok, falamos que essas empresas estavam corretas para fazerem esse contrato com o governo do estado. Fomos em hospitais, Hospital Vila Nova Cachoeirinha da Zona Norte, denúncias que nós recebemos que funcionários da área da saúde estavam sem materiais de equipamento de segurança de proteção individual. Fomos na FURP, na Fundação para o Remédio Popular, que está abandonada pelo governo do estado há muito tempo, né, e poderia ser uma importante fundação para produzir remédios, inclusive para o Covid nesse período. Fomos também no Hospital de Guarulhos, que falta leito lá para receber pessoas do Covid, enquanto está sobrando leito aqui no Anhembi, né? Fomos na Secretaria de Administração Penitenciária, enfim, é um trabalho completo. E fomos também no Hospital de Campanha do Ibirapuera e fomos agora recentemente no Hospital de Campanha do Anhembi, que fica na capital paulista. Lembrando que o Hospital do Anhembi é um hospital que pertence ao município, à Prefeitura de São Paulo. Mas o que nós estamos fazendo, né, nessas vistorias? Porque o hospital é municipal, mas todos os paulistas e paulistanos podem utilizar, estão doando seus recursos através dos impostos pagos para os investimentos nesses hospitais. E fomos fazer, Elite, lá uma fiscalização como nós fazemos
em todos os lugares que nós vamos, até porque isso é uma atribuição de um parlamentar, é uma atribuição de um deputado, fiscalizar o Poder Executivo, né? E nós tivemos, sempre que nós chegamos nessas fiscalizações, Elite e Aline, nós sempre temos o cuidado, mesmo tendo, né, a prerrogativa de entrar sem autorização, nós sempre somos muito cuidadosos, perguntamos quem é a pessoa responsável, para que possa nos acompanhar na visita, para que a gente possa colher os dados da pessoa responsável, né? E ali no Hospital Anhembi a gente teve dificuldade, ficamos quase 1 hora esperando, né? Chegamos, nos apresentamos, a equipe de vigilância pediu para aguardar, daqui a pouco eles colocaram grades, aumentaram a equipe de segurança para não nos deixar passar. Então, veja, naquele momento a gente já ficou, poxa vida, alguma coisa devem ter a esconder, porque estão querendo ou ganhar tempo aqui, ou nos cansar, né, para que a gente vá embora sem fazer a fiscalização. Então, quando nós conseguimos entrar, de fato, a gente ficou, eu particularmente, quem acompanhou a minha transmissão ao vivo, pôde ver, eu passei todas as informações, né, que eu fui perguntando para a equipe médica, para a equipe de supervisão e mostrando as imagens, né, realmente são 1.800 leitos contratados, 1.800 leitos contratados numa estrutura gigantesca e uma ala enorme, simplesmente inutilizada, ociosa, vazia. Existem lá camas, pias, mas as camas de ferro não tem nem colchão, não tem funcionários, não tem paciente, a geladeira está toda fechada, lacrada. Então são cenas que a gente fala, poxa vida, né, que falta de respeito com o dinheiro público. E é isso que nós vamos questionar através do PDO, do Parlamentares em Defesa do Orçamento, o respeito ao recurso público, especialmente no momento tão sensível como esse que nós estamos vivendo. Pelo que eu estou vendo aí, deputada, pelas imagens também que eu acompanhei no final de semana, esses leitos não estavam prontos, os quartos não estavam prontos ainda, não é? Quer dizer, tem uma estrutura grande aí, mas pelo que eu estou vendo, nem todos estão em condições de receber a população que vai necessitar deles, é isso? É isso, lá são 1.800 leitos. Essa ala que está vazia, que é uma ala gigante que está sem uso, o que eles justificam é que está sem uso justamente para se precisar usar. Mas o que gera um pouco de indignação, né, em nós parlamentares, acredito também na população, é por que não fazer uma otimização de recurso? Veja, se o Anhembi tem 1.800 leitos e hoje só tem em torno de 200 pessoas, 200 pacientes lá, ou seja, temos 1.600 leitos vazios, sem uso, e o Hospital do Ibirapuera com 240 leitos, o Hospital do Pacaembu com leitos, por que não otimizar o recurso, centralizar tudo no Anhembi, fazer uma coisa só, desmonta o outro hospital, diminui o gasto público, né? Reutiliza esse dinheiro para, de repente, a gente pode realizar com esse valor economizado políticas públicas para os proprietários de estabelecimentos comerciais que estão sufocados, que estão desesperados, que estão pedindo, pelo amor de Deus, uma linha de crédito, um fôlego financeiro para que possam voltar a trabalhar, manter empregos, manter suas empresas abertas, seus pequenos comércios abertos. Então, veja, o que nós sentimos, essa falta de gestão eficiente e esse olhar mais cuidadoso na otimização dos recursos. Por que não desmontar os outros hospitais e colocar tudo no Anhembi, ou reduzir essa ala gigante do Anhembi que está sem uso, entende? Então, assim, nós vamos sim questionar, nós vamos sim fiscalizar. A fala do governador ou do prefeito Bruno Covas não irá nos intimidar, que quiseram, né, desqualificar a nossa visita ao hospital, dizendo que nós invadimos, né? Primeiro, é uma prerrogativa, uma atribuição do deputado fiscalizar. Fiscalização você não faz com hora marcada, né, com agenda marcada, você faz realmente de surpresa. Então, se querem desqualificar, a opinião pública está do nosso lado, as imagens falam por si só, e eu tenho certeza que o apoio popular está conosco. Excelente, deputada. A gente falou já na sexta-feira pela manhã no jornal, ou na quinta de manhã, a gente já falou sobre isso, e inclusive eu parabenizei a atuação desse grupo de parlamentares em defesa do orçamento, porque é a função efetiva do deputado, e neste momento de pandemia, quando você bem disse no começo, e a gente vem falando também no jornal, essa liberação de dinheiro de qualquer jeito e a compra de qualquer jeito tem que ser fiscalizada muito mais agora do que normalmente é. E uma pergunta também referente à importação dos respiradores da China pelo governo do estado.
Que confusão é essa que tá, que a gente não consegue entender? Uma hora chega, uma hora não chega, depois cancela, depois vem. Como que está isso, deputada? Eu, inclusive, nas minhas redes sociais, eu fiz essa denúncia da diferença, né, de valores dos mesmos respiradores que foram adquiridos pelo governo federal e os que foram adquiridos pelo governo do estado. Por que tanta diferença, né? Fizemos uma solicitação de um requerimento de informação ao governo do estado, querendo entender o porquê dessa compra. O grupo PDO também está investigando, porque nós recebemos também, Elite, muitas denúncias de pessoas, né, de pessoas comuns, pacientes, enfermeiros, sociedade civil, que falam do hospital da sua cidade, que falam de alguma denúncia, né, que ela está enxergando ali na sua cidade, no seu dia a dia. E nós, o grupo PDO, temos uma assessoria técnica, uma assessoria jurídica, que olha cada caso de maneira bastante criteriosa, responsável, para que também a gente não faça denúncias que não estejam de acordo com irregularidades. Então, a gente tem essa preocupação muito grande. Esse é o caso dos respiradores. De fato, nos gera muita dúvida da maneira como foi adquirido esses respiradores e o fato de que, em um momento, esses respiradores chegam, depois, em algum momento, o governo chinês cancela os respiradores, e aí nos vem também a dúvida por que o governo do estado não procurou, né, um fornecedor aqui do Brasil que pudesse também fornecer esses respiradores num custo menor, também a gente favorecendo a indústria brasileira ao invés da indústria chinesa, a China, que infelizmente é o grande causador dessa pandemia. Então, tudo isso está sendo investigado pelo Grupo PDO de maneira muito técnica. Eu gosto de reforçar que não tem politicagem, tanto é que nós somos um grupo multipartidário, suprapartidário, parlamentares de diversos partidos, com um único objetivo: representar a população, fiscalizar o recurso público, a otimização desse recurso público e a transparência desse recurso público. Eu tenho mais duas perguntas. Uma pergunta é referente, deputada, a verba que, juntamente com o Major Olímpio, foi liberada para o Vale do Paraíba. É muito importante para as Santas Casas, né? Isso me deixa muito feliz porque as pessoas pensam também na população mais carente, né, que precisa disso aí. Parabéns aí. E foram 3 milhões. Quanto foi mesmo? Quanto de dinheiro foi liberado, deputada? Vale? Aqui no geral, para o Vale do Paraíba, para essas instituições filantrópicas e Santas Casas, 31 milhões. Para São José dos Campos, até fiz um vídeo de destaque falando de São José dos Campos, que foi para o Instituto Pequenas Missionárias, o Hospital Pio XII, o Hospital Francisca Júlia, o Provisão, a Santa Casa de São José dos Campos e o GAC de São José dos Campos, ou seja, todas instituições sérias que precisam de recursos, precisam de ajuda, não apenas esse momento sensível que a gente passa, mas é porque eles fazem realmente um trabalho constante, né, rotineiro o trabalho que eles fazem em prol de salvar vidas. Então, para São José dos Campos foram em torno de 6 milhões, um pouco mais de 6 milhões para São José dos Campos, e para o Vale do Paraíba todo, 31 milhões, lá no nosso site, www.aquiatrabalho.com, tem a relação completa das cidades contempladas e os valores. Perfeito, perfeito, que bom. Deputada, como é que a senhora viu nesse final de semana as manifestações aí pelo Brasil todo? Aí foi uma manifestação diferente das que vinha ocorrendo de manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, em outros, no Rio de Janeiro, enfim, em São Paulo. Esse final de semana foi um pouco diferente. Qual é a sua avaliação com relação a isso? Olha, Elite, a manifestação, democracia é isso, né? Todas as pessoas podem se manifestar democraticamente, respeitando o espaço do outro, respeitando a opinião do outro. Infelizmente, tem uma parcela desses manifestantes que são violentos, né, que depredam patrimônio público, que depredam patrimônio privado, né, que fazem atos de violência, inclusive, contra as autoridades policiais. Para variar, a polícia, né, ficando ali entre nós e o caos, né, é realmente a última barreira para o caos não se instalar. Então eu quero fazer um destaque aqui a todos os policiais militares pelo belíssimo trabalho que fazem de proteção à sociedade, mas esse tipo de grupo, né, violento, vândalos, né, e que não respeitam a democracia, eles não têm o meu respeito de modo algum. A gente tem acompanhado aí a forma como eles agem, né, e não é assim que se faz uma democracia, né, de maneira
ditatorial, na verdade, né? Eles querem o jeito deles, da forma deles, de maneira bruta, violenta, né? Enquanto outros manifestantes pró-Bolsonaro estavam ali defendendo o presidente, porque acreditam no presidente, porque acreditam que o presidente de fato é uma boa pessoa, honrada, que merece estar onde está, e que tem um desafio enorme pela frente, que é governar esse país diante de situações tão desafiadoras, como é o caso da pandemia que nós estamos vivendo, como é o caso de tantas outras situações que aparecem durante uma gestão aí de 4 anos. Eu peço a Deus, né, eu como cristã, peço a Deus que proteja, né, que dê sabedoria ao nosso presidente, todas as pessoas da equipe que estão à volta, para que possam fazer um bom trabalho por nós, né, pelo Brasil, pela juventude, pelas crianças, pelos nossos filhos, para que a gente possa deixar um legado de combate à corrupção, deixar um legado de trabalho, de eficiência, e um trabalho de união, né? Acho que é importante o Brasil se unir. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Aline Bernardes, tem perguntas, Aline? Sim, são 8h44, deputada. Só para a gente concluir, a senhora falou bastante a respeito da fiscalização com relação ao orçamento dos hospitais de São Paulo e do Estado. E eu queria também sua avaliação, de maneira geral, a respeito da condução do governo, das diretrizes do governo com relação aos municípios, a retomada da economia, principalmente sobre o nosso Vale do Paraíba, que tem característica diferente, uma situação um pouco mais confortável frente à pandemia, e mesmo assim não conseguiu ter essa flexibilização antecipada como foi solicitada e está seguindo as regras atuais do governo. Então, como que a senhora enxerga a condução do governo frente à questão econômica no enfrentamento à pandemia? Aline, eu sempre fui favorável à flexibilização, resguardando os grupos de risco. E assim, quem consegue trabalhar em casa, fique em casa. Não é porque está havendo uma flexibilização gradual agora que libera geral também, não. Aqueles que podem trabalhar em casa, continuem trabalhando em casa mesmo na flexibilização, para que a gente possa ter um número reduzido de pessoas na rua. Deixar na rua só aqueles que realmente, para a sua sobrevivência, precisam sair de casa, precisam sair para trabalhar. E eu entendo que todo trabalho, seja ele qual for, é essencial para aquele cidadão que precisa trabalhar e levar o seu sustento para casa. A maneira como o governo tem atuado, né, o governo de São Paulo, eu não concordo, né, eu acredito que está sendo muito inflexível, não está olhando, né, para a história, o histórico cultural de cada município, de cada região. Veja, o Vale do Paraíba, nós temos 39 cidades aqui na RM Vale, na região metropolitana do Vale do Paraíba. Essas 39 cidades, nós temos cidades pequenininhas, né, como Queluz, Roseira, e cidades maiores, como São José dos Campos, como Jacareí, como Taubaté, que têm as suas formas de atuar diferentes. A população é diferente, a idade da população é diferente de uma capital, o fluxo de pessoas é diferente de uma capital. Então, tudo isso, a meu ver, tem que ser avaliado na hora da flexibilização. E eu entendo que já deveria ter sido flexibilizado antes, e o mais importante, uma coisa que me incomodou bastante, a falta do governo, né, ouvir a população, a falta do governo ouvir especialmente quem está na ponta, esses pequenos empreendedores, esses informais, esses pequenos comerciantes que geram emprego e renda para o município, que fazem girar a economia do município, que pagam seus impostos no município para que esses impostos se transformem, né, em serviços públicos para a população. Então, acho que faltou sentar e ouvir o que esses pequenos estabelecimentos comerciais, esses pequenos empresários, comerciantes e até a indústria também, a indústria da nossa região, como a indústria tecnológica, inovadora, tão importante, o cluster aeroespacial na região do Vale do Paraíba, que gera tanto emprego, tanta economia, não foi devidamente ouvido pelo governo. Ouçam as sugestões, vamos tentar achar uma solução juntos. O problema nós já temos, nós vamos buscar a solução juntos, cada um fazendo a sua parte. Eu entendo que era, sim, possível flexibilizar antes, né, mantendo empregos, mantendo as portas abertas, tentando reduzir os impactos desses prejuízos todos. Deputada, minha última pergunta, assim, ouvindo a senhora falar agora e ouvindo as imagens aí do governador do estado, a gente sabe, todo mundo sabe, que o governador do estado, além de não respeitar devidamente o presidente da República, ele é relativamente mal educado quando se refere ao presidente, né? E eu lembrei agora, sabendo da sua atuação junto
aos parlamentares em defesa do orçamento e também como parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo, aquela visita do Celta Vermelho ao secretário do Governo do Estado, Marcos Vignoli. Você sabe do que eu estou falando. Um Celta Vermelho foi flagrado pichando muros em São Paulo, chamando o presidente Bolsonaro de assassino, etc. e tal. E, posteriormente, esse Celta Vermelho entrou 2 vezes no Palácio dos Bandeirantes, foi flagrado pelas câmeras, inclusive o Major Olímpio colocou isso no ar. E como é que está essa situação? Quer dizer, isso fica por isso mesmo? O governador não tem o direito de falar o que ele quer, da maneira que ele quer, e existe investigação com relação a isso ou não, deputada? Ao Celta Vermelho. Sim, recordo do Celta Vermelho, que são integrantes, se eu não me engano, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que fizeram atos de vandalismo, né, incitação ao ódio, né, fizeram pichações de incitação ao ódio, à morte, desejando a morte ao presidente. Então isso é muito sério, né? Isso foi feito uma solicitação de informações ao governo do estado, né, ao secretário de Desenvolvimento Regional, que é o senhor Marcos Vignoli. Ainda não tivemos retorno a respeito disso, mas a gente está em cima, né? É tanta coisa, Elite, para que a gente tenha que investigar e fiscalizar, que assim, às vezes faltam pernas, né? Do quanto a gente gostaria de poder fazer mais, né? Tantas coisas que ocorrem que ao nosso ver, ao ver do Grupo PDO, a gente identifica diversas irregularidades. Mas tanto esse do Celta, como esse agora do caso do hospital do ANB, né? E a questão dos respiradores, daí também a postura do próprio governador chamando, né, o presidente de Bolsonaro vírus, né, querendo imputar ao presidente a culpa pelas mortes do Covid, né, isso tudo é muito sério, né, isso tudo é muito sério. O Brasil precisando de união dos governantes, de seriedade, de transparência, a gente vê esse tipo de postura. Mas nós parlamentares estamos aqui para isso, para a gente cobrar do governador, fiscalizar, vistoriar, fazer inspeção, sim, de contratos, de compras, do que tiver irregular, nós vamos fazer as denúncias para os órgãos competentes, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, né, e acompanhar o desenvolvimento da catação dessas denúncias e investigação, para que a gente possa ser bem sucedido e para que a gente possa pôr um freio, né, no uso indevido de recursos. Deputada, a gente fica aqui todos os dias falando sobre o coronavírus, número de mortes pelo mundo todo, fazendo avaliações de mortes por milhão. E é um assunto pesado, ruim de ficar comentando, né? Ao invés de ficarmos discutindo coisas produtivas para o desenvolvimento de uma nação, nós temos que discutir esse tipo de números. Mas a fala do governador tem irritado bastante a população de uma maneira geral, porque ao querer colocar na conta do presidente da República o problema do coronavírus, é só para pessoas que realmente não conseguem ver o que está acontecendo, né? O estado de São Paulo hoje é o estado com o maior número de mortos do Brasil, o índice maior de mortes por milhão é o estado de São Paulo, quer dizer, ele é campeão nacional em tudo, mas de mortes, de infectados, de mortes por milhão. Então, a humildade para o governo do João Dória não existe, né? E eu fico muito triste com relação a isso, porque ao invés de nos unirmos para enfrentarmos isso, a gente vê essa briga que eu não sei para que finalidade sendo que ele foi eleito, aliás, com a força do presidente da República, né? Como é que a senhora vê isso? Sem dúvida. Eu entendo que essa falta de alinhamento, quem se prejudica é a própria população. Como você disse, o estado de São Paulo tem o maior número, né? Claro que é um estado com maior número populacional e a probabilidade, o percentual também aumenta, mas veja, se houvesse um alinhamento com o governo federal, com o Ministério da Saúde, uma união de esforço, mesmo que tenham divergências, porque isso faz parte, né, das relações humanas, nós temos divergência até dentro de casa, nem por isso a gente deixa de se gostar, de se amar, de se respeitar. Mas que mesmo diante das divergências, das diferenças, que a gente possa colocar a população, o bem-estar da população
acima de tudo, e não utilizar esse momento para fazer palanque político, buscando aí uma eleição presidencial que ainda está longe. Então nós lamentamos muito esse tipo de postura, de comportamento, de conduta. Não é isso que a gente imagina de um governador de um estado tão importante como São Paulo, né? Eu lamento bastante e vou continuar fazendo a minha parte, né? Apoiando quem eu fiz campanha, como foi o nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Apoiando, fazendo o que eu posso aqui na base em São Paulo, na região do Vale do Paraíba, para continuar apoiando ele nas medidas que são necessárias, e vou continuar fazendo o meu papel, que é fiscalizar o governo executivo, as contas do governo, o uso dos recursos públicos, exigir por transparência, também buscar por políticas públicas para que a gente possa começar esse novo normal, né? A gente está num novo normal agora, todo mundo tem que se adaptar ao novo normal. Então, é preciso também haver uma colaboração de todos, né? Poder público, seja ele municipal, estadual, federal, também população, né? Profissionais, empreendedores, indústria, todo mundo colaborando, fazendo sua parte para que a gente possa ter a nossa rotina de volta, né? Se adaptando a esse novo normal até que essa pandemia de fato passe na sua totalidade e a gente possa se reerguer, especialmente não só na área da saúde, mas especialmente na econômica. Né? De antemão, parabenizamos, porque é um trabalho muito bem feito, é o trabalho do parlamentar fiscalizar e trabalhar pela sua comunidade. Obrigado, viu, deputado? Obrigada, Elite, pelo espaço, a todos da Rádio Ótima, Aline, os demais integrantes aí da equipe, obrigada pelo carinho, pelo espaço, estamos à disposição. Como eu disse até em off aqui, a minha preocupação é realmente trabalhar, ter um mandato eficiente, trabalhando e honrando as pessoas que aqui me colocaram. Então, obrigada mais uma vez pelo carinho, que Deus os abençoe e até a próxima. Até a próxima, bom dia, deputado. Bom dia, obrigada pela participação.